Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar como está o desenvolvimento do Rafinha. Faz tempo que eu não gravo sobre ele e vocês têm me acompanhado lá no Instagram, têm visto toda a evolução que ele tem passado, a gente tá muito feliz. Então eu vim colocar vocês na mesma página. Vamos lá? Bom, pra quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @mamãefelícia, eu vou deixar aqui pra vocês as informações. E pra quem caiu de gaiato, o Rafinha, desde mais ou menos 5 meses, começou a fazer o acompanhamento com a fisioterapeuta e com a terapeuta ocupacional, porque ele tinha algumas dificuldades motoras. Eu já gravei sobre isso, 2 vídeos, vou deixar aqui pra vocês. Então se vocês não viram e não estão entendendo nada, corre lá, vai ver os 2 vídeos e depois volta pra esse. Bom, mas a última vez que eu vim aqui foi pra contar do resultado do exame que ele tinha feito, que não tinha dado positivo, mas que eu tinha voltado no neuro e que eu não tinha gostado da conduta. Enfim, né, contei que não gostei do neuro, que ele falou umas coisas pra mim que eu não gostei da forma como ele falou e que daí eu busquei uma outra opinião. Acontece que, gente, muita água passou debaixo dessa ponte ao longo desses meses e depois disso, logo em seguida, praticamente, o Rafinha começou a engatinhar. Ai, vocês não estão acreditando, acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida. Porque uma das maiores dificuldades do Rafa, né, no começo, quando a gente percebeu a dificuldade motora, era que ele não ficava de barriga para baixo com as mãozinhas espalmadas assim, né, sustentando o corpo. Então, naquela época, eu me perguntava, será que ele vai conseguir engatinhar? Será que ele vai ter força para ficar em pezinho assim, né, com o corpinho e conseguir se movimentar? Eu tinha muita dúvida. E aí, quando você vai para um processo de fisioterapia, ela fala, olha, a gente está estimulando para que isso ocorra. Então, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, mas você não consegue ter uma certeza absoluta se de fato isso vai acontecer. O Gabi mesmo não engatinhou, mas é que como o Rafinha tinha a questão, né, da dificuldade motora, eu tinha uma expectativa gigante para que ocorresse. E ocorreu, eu não acreditei, foi muito lindo, eu fiquei emocionada. E foi daí que eu comecei a olhar e falar assim, não, calma, Thalita, você tá no lugar certo, você tá com a pessoa certa, você tá no caminho certo. E o que você pode fazer, a gente tá fazendo, né? Eu, minha família, estamos todos focados nisso e vai dar certo. E o que aconteceu depois disso? O Rafinha chegou perto de fazer 1 ano e o que eu fiz? O que eu tinha que fazer? Voltar no neuro. E quem eu voltei? No neuro, que me deu aquela notícia maravilhosa. No neuro que eu não gostei, mas por quê? Você não falou que você não gostou? Você é louca, por que você voltou? Porque, gente, eu não... vê se vocês acompanham meu raciocínio. Eu entendi que o neuro, ele é bom. Ele é bom. Eu não questionei o fato dele ser bom ou ele ser ruim, dele ser competente ou não. Eu só não gostei da forma como ele falou comigo, a forma como ele... Pra mim, ali, ele meio que vomitou a informação. Mas eu falei, ele é bom, ele é super referência em Campinas, ele trabalha só com crianças com esse tipo de dificuldade. Por que não voltar nele? De repente, ele precisou falar daquele jeito comigo para eu acordar para a vida e focar no desenvolvimento do Rafa. Mais uma vez na história do ressignificar, eu entendi, eu ressignifiquei a forma como ele falou comigo. Eu entendi que de repente foi importante, talvez se ele não tivesse falado daquela forma, com aquelas palavras, se eu não tivesse saído de lá, sabe, irritada com ele, abismada com aquelas coisas, talvez eu não tivesse ficado tão focada no desenvolvimento do Rafinha. Né? A gente mergulhou em fazer terapia ocupacional, em fazer fisioterapia, em casa a gente faz exercício, talvez pela forma como o neuro falou. Então, basicamente, eu voltei no consultório, ele fez todas as avaliações novamente, ele fez um monte de avaliação de reflexo, e a notícia maravilhosa é que ele virou dessa vez pra mim e ele falou assim, primeira coisa que ele me falou, eu acho que foi importante eu falar daquele jeito com você, eu contar tudo aquilo, e eu acho que ele viu meu vídeo, gente, pra ele falar isso pra mim, e eu não falei nada pra ele.
Então ele deve ter visto meu vídeo. Então, querido neuro, se você viu, me perdoe, mas eu só fui sincera. Eu acho que ele viu o vídeo, ele falou, acho que foi importante, porque olha o Rafael, ele é outra criança. Ele é uma criança que agora tá feliz, que tem vida, que se movimenta, que não quer ficar parado em algum lugar. Ele já tava, não lembro agora se ele já tava engateando ou não, mas já tava praticamente. E ele olhava e falava, olha isso. Então ele mexe com a mão direita, ele mexe com a mão esquerda, ele mexe com o pé, ele mexe não sei o quê. Ele falou assim, vou te dizer uma coisa, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu acho que daqui uns 2 encontros comigo, o Rafael não vai mais ser meu paciente. Aí a hora que ele falou isso, eu falei, o quê? A minha vontade, eu não sabia se eu gritava, se eu, uhul! Tipo, que bom, né? Ou se eu chorava de emoção. Ele falou assim, a gente vai, se você quiser, a gente vai fazer o exame, né? Tem um exame que ele pode fazer com 2 anos, que é a tomografia. Então a gente vai fazer esse exame e pode ser que o exame não pegue nada. Ele acha que de repente o Rafael pode sim ter uma lesão, e aí eu vou tentar explicar pra vocês onde, mas que na época quando a gente começou a fisioterapia, essa parte do cérebro não estava mielinizada. Então, por isso, toda a dificuldade, etc. Com a mielinização e com os estímulos que a gente está dando para ele, esse bando de estímulo de terapia, ele progrediu fisicamente e com a mielinização provavelmente a gente não vai pegar a lesão no exame. Se ele tem ou se ele não tem, que eu falei da outra vez, a paralisia cerebral, não importa. O que importa é que a gente está fazendo o que a gente precisa fazer no caso dele. Mais do que dar um nome, é fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito se for a paralisia cerebral? Fisioterapia. O que tem que ser feito mesmo que não seja paralisia cerebral? É fisioterapia. Então, ele está na fisioterapia. Mas eu fiquei muito feliz. Vamos ver como é que vai ser a evolução dele, quando que ele vai começar a andar. Ele tá andando já de ladinho, de um lado pro outro, ele já dá passinho pra frente, ainda segurando nas coisas. Mas ele só tem 1 ano, então tá dentro do esperado. Então a gente vai continuar nesse desenvolvimento e ver como é que vai ser até chegar aos 2 anos. E lá com 2 anos a gente decide se vai ou se não vai fazer o exame. Outra coisa que é legal deixar claro, que as pessoas me perguntaram, ele tem alguma deficiência cognitiva, alguma deficiência intelectual? Não, a lesão dele pega só a parte motora. Vou tentar explicar. Ele explicou da seguinte forma. Então vamos imaginar que aqui é o córtex cerebral, né? E aqui é a medula espinhal. Olha a leiga mãe explicando. Desculpa médico, neuro, desculpa quem é da área da saúde. E aí basicamente é como se existissem uns fios, ó a pessoa explicando, como se existissem uns fios que ligassem o córtex à medula, tá? Fizesse a ligação. Então aqui ele dá o comando do movimento, né? Passa a informação por esse fio, vai pra medula e você se movimenta. Ele acha que a lesão do Rafa fica aqui, nesse fio, nessa parte dos fios, né? Que não tava mandando direito a informação, enfim, tava mandando de um jeito errado e por isso que ele ficava com as mãozinhas fechadas, por isso que o lado esquerdo era mais comprometido. O pezinho dele, você ainda vê que ele dá uma arrastadinha, então ele fica com os dedinhos assim, aí quando ele vai andar, às vezes ele... o dedinho do pé encosta no chão. Então isso tudo a gente tem trabalhado. Então ele acha que a lesão do Rafa é nesses fiozinhos, como se fossem nesses fios. Uma vez que mielinizou, a hora que bater o exame provavelmente não vai pegar. Mas foi o que eu disse, o que ele tem que fazer é fisioterapia, então é o que ele tem feito. E essa lesão, como eu disse, é só motora, ela não pega o cognitivo do Rafinha, ele não pega, ele não tem nenhuma deficiência intelectual que esteja relacionado a essa lesão. Então, eu acho isso muito maravilhoso, porque refletindo, uma coisa é você ter o cognitivo e não ter o motor, mas você pensa e tenta fazer as coisas. Outra coisa é você não ter o cognitivo e ter o motor. Eu acho que deve ser muito mais difícil trabalhar o cognitivo. A criança ela tem toda a capacidade motora, mas ela não pensa, ela não consegue, ela tem essa dificuldade e por isso ela não se movimenta. Eu imagino que seja muito mais complicado trabalhar nesse caso do que só no caso motor. Bom, e o que nós estamos fazendo agora? O Rafinha continua na fisioterapia e tá na terapia ocupacional. Vou resumir o que a gente tá fazendo, tá? Para vocês entenderem. Na terapia ocupacional, a gente tá trabalhando principalmente o brincar. Por conta de toda essa questão motora, por conta das fisioterapias, enfim. A gente acha que o Rafinha ficou um pouquinho atrasado na questão do brincar. Então a gente tá tentando dar função pro brinquedo.
Ele pegava muito brinquedo e batia, colocava na boca, jogava, mas ele não brincava. Ele não sabia encaixar, ele não sabia, sei lá, abrir, fechar, sabe assim? As funções, quando ele pegava um brinquedo na mão, as funções eram sempre as mesmas. Ou ele pegava e batia, ou colocava na boca, ou jogava. Isso com 1 ano. E para 1 ano, na teoria, ele tá atrasado. Então, o que a gente tem feito é brincar com ele. Então, inclusive na terapia ocupacional, ela tem os brinquedos, ela vai brincando, ela dá esse brinquedo pra ele e vê como ele explora o brinquedo. Então, a ideia é que ele pega o brinquedo, ele vira o brinquedo pra um lado, vire pro outro, né? Que ele abre, fecha, coloca na cabeça, que ele aprenda a explorar o brinquedo além do colocar na boca. Então, basicamente, lá é isso. Ela também faz um pouco de descarga de peso. Então, por exemplo, tem um exercício que ela vai subir umas rodelas, assim, uns cones, sei lá como é que fala, uns almofadões, e aí ele desce por um tubo, e aí a ideia é que nesse tubo, que é bem inclinado, ele tenha força no braço para conseguir fazer o movimento, e aí ele até aparece, em alguns momentos ele não tem tanta força, ele cai, mas logo ele se levanta e sai engatinhando. Então significa que ele caiu, mas ele sabe o que ele tem que fazer, levantar e sair andando. A criança, quando não sabe o que tem que fazer, muitas vezes ela fica ali parada e começa a chorar, do tipo, socorro, alguém me ajuda. Então isso tudo a gente tem trabalhado na TO. Na fisioterapia a gente está trabalhando a marcha. Então o Rafa faz bastante tempo que ele já fica em pé, ele gosta, ele quer ficar em pé, só que ele não gostava de fazer a marcha, nem pra frente nem lateral. Então é isso que a Andressa tem feito lá. Então, gente, é a coisa mais fofa. Ele anda de esteira, ele anda com andador, ela coloca vários brinquedinhos e faz ele ficar andando de um lado pro outro. Ela deixa um bloco aqui e deixa um bloco aqui. E aí ele pega e faz isso, tá aqui, ele vira, se solta e pega no outro lugar, no outro apoio. Então tudo isso vai dando autonomia para ele, confiança, para ele começar a tentar de fato andar sem segurar em nada. Previsão de alta ainda não tem, porque quando você fala em fisioterapia e TO, a gente trabalha com metas, e as metas são essas. Então a meta agora é trabalhar o brincar. Talvez a gente perceba com 1 ano e meio que ele precisa de alguma outra meta, estabelecer alguma outra meta, e aí a gente vai estabelecer e vai atrás disso. E a mesma coisa com a fisioterapia. Pode ser que, por exemplo, o Rafinha comece a andar com 1 ano e meio, mas que com 1 ano e meio ele ande, mas ele não tenha muito equilíbrio, ou que ande de um jeito diferente. Então talvez a gente tenha que estabelecer uma nova meta, né? Trabalhar essa parte de qualidade do andar. Então esse terreno da alta ainda é meio nebuloso, não sei falar pra vocês quando ele vai ter alta. O que eu sei é que, assim, eu tô vendo muito resultado, nós todos estamos vendo, a gente tá muito feliz com tudo que ele tem alcançado. A gente começou muito honesto lá no primeiro vídeo que eu gravei, eu tava triste, eu tava meio cabisbaixa, eu até falo sobre isso, que eu nem me senti tanto no direito, porque ao ir pra fisioterapia eu vi outras crianças que têm um comprometimento muito maior, e que essas mães estão lá guerreiras com seus filhos, levando pra fisioterapia. Mas essa notícia não é uma notícia que você fica alegre, né? Então foi um momento muito difícil pra gente, e hoje a gente tá vivendo um momento muito feliz, de muitas alegrias, muitas comemorações por tudo que ele tem conquistado. Uma coisa também que eu quero deixar aqui pra vocês é que muitas mamães me mandaram mensagem falando que a partir dos meus vídeos elas foram ver os seus filhos e elas notaram coisas neles que, enfim, ou que, meu filho tem 8 meses e não levanta a cabeça, meu filho tem 1 ano e meio, sabe? Elas trouxeram pontos que elas ficaram mais atentas, e eu fiquei muito feliz. Porque, gente, uma coisa é aquilo que a gente olha e fala assim, tudo bem, tá normal, tá dentro do esperado, etc. Mas tem certas coisas que a gente olha e a gente é mãe, a gente sabe que tem algo errado. E aí você olha e pensa que tem algo errado, e aí as pessoas ficam pra você assim, não, imagina, não é no tempo dele, não, nem tudo é no tempo dele. Me desculpe quem pensa diferente, que vai falar assim, ai meu Deus, agora vai sair todo mundo desesperado. Não, não é pra sair desesperado. Tem coisas que você olha e você vê, não, tudo bem, tá no tempo dele. O Rafinha tem 1 ano e ainda não anda. Na teoria, no tempo dele, é no tempo dele, mas ele tem um histórico. A gente sabe que não é só no tempo dele, ele tem uma dificuldade motora, né? Então você viu, tá achando que alguma coisa não tá boa, não custa. A primeira pessoa que eu recomendo levar, que eu levaria, é no pediatra.
Pediatra olhou, viu, achou que tá tudo bem, ou de repente o pediatra é muito easy, você tá achando que tem alguma coisa estranha, leva no neuro infantil. Ele vai virar pra você e vai falar assim, olha, tá legal, tá dentro do esperado, ou ele vai olhar e vai falar assim, olha, realmente a gente pode fazer alguma coisa. Eu sou dessa opinião porque eu sou mãe de uma criança que precisou de estímulo e que se eu, aos 4, 5 meses, tivesse achado que era no tempo dele, talvez hoje ele não tivesse nesse grau de evolução que ele tá. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui pra vocês, é isso, confiem em vocês, no feeling de vocês, esquece o que os outros estão falando e assim, segue com o que você acha que tá correto. E é isso, depois eu venho aqui contar mais sobre ele, se tiver alguma novidade. Quando ele começar a andar, eu venho contar pra vocês, mas ele já tá engateando e agora ele, né, ganhou uma mobilidade, então ele sai pela casa inteira. E a gente ficou tão alegre, eu não consigo explicar, eu acho que só quem passa por isso consegue entender o valor de uma mini conquista. É muito gratificante. Foi uma das coisas que ele mais ensinou pra gente, que tudo tem que ser comemorado. Nada é banal. Tudo tem que ser muito comemorado. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem esse vídeo. Eu posso ajudar muitas outras mães a olharem, ter um olhar diferente sobre seus filhos. Então compartilhem pra ajudar. E eu conto depois pra vocês as novidades. Beijo, se inscrevam no canal. Tchau!